drogas. Esse ato regulamentar, ele vem para complementar a lei e, ao complementá-la, garantir a sua fiel execução. Essa é a função do poder regulamentar, complementar a lei para garantir a sua fiel execução. Essa é a natureza do poder regulamentar. E aí a Maria Silvia Zanella de Pietro adverte: se eu falo não apenas em regulamentos, mas eu falo também em outros atos que também têm caráter de regulamentação, por exemplo, decretos, portarias, instruções, circulares, editais, o nome técnico para esse poder não deveria ser poder regulamentar, pois não estamos falando apenas de regulamentos. E aí Maria Silvia Zanella de Pietro vem e diz: então o nome deveria ser poder normativo. Vocês podem então utilizar e verificar isso em prova dessas duas maneiras, ou como poder regulamentar ou como poder normativo. E por último, nós temos também o poder de polícia. O que seria o poder de polícia? Lembrando, antes de conceituar poder de polícia, desses poderes que eu comentei com vocês, o que tem maior incidência nas provas, provas da OAB, provas de concursos públicos, prova de delegado, por exemplo, poder de polícia é o top 10 de cair. Então, é um poder que você precisa dar uma atenção especial, né? Estatisticamente aí é o que mais tem aparecido nas provas. Então, o que é esse poder? O que é o poder de polícia? E aí, Eli Lopes Meirelles conceitua: poder de polícia é aquele que vai limitar, restringir, frenar a atuação do particular em nome do interesse público. Nós temos o particular tendo a sua liberdade e a sua propriedade limitada em nome de um interesse maior, em nome de um interesse da coletividade, em nome do interesse público. Esse é o poder de polícia. Esse é o poder que vai limitar a atuação do particular. Por exemplo, o particular terá sua atuação limitada numa estrada, numa rodovia, quando naquela mesma rodovia está fixado um certo limite de velocidade. Eu não posso trafegar naquela rodovia acima da velocidade regulamentada. Estou tendo a minha atuação enquanto particular limitada em nome de um interesse maior, que é o interesse da coletividade. Também ocorre exercício do poder de polícia quando a administração pública resolve dissolver uma passeata tumultuosa, exercício do poder de polícia. Ou ainda, quando resolve apreender medicamentos com prazo de validade expirado. Digamos que, numa determinada farmácia, estejam sendo vendidos medicamentos cujo prazo de validade já passou de longa data. A administração pública precisa apreender esses medicamentos e essa apreensão decorre do exercício de poder de polícia. Também há a presença do poder de polícia quando numa determinada localidade são fixadas regras quanto à disciplina de exercício da pesca, regras que proíbem aí a devastação de um determinado local, ou eu não posso pescar em Fernando de Noronha, por exemplo, e tenho, portanto, minha liberdade limitada como exercício do poder de polícia. Ou ainda quando a administração pública fixa limites para construções verticais. Por exemplo, numa determinada cidade litorânea, eu só poderei construir até uma certa altura. Por exemplo, estou chutando aqui um andar, até o 7º ou até o 8º andar naquela localidade. Tudo isso, exercício do poder de polícia. Lembrando que o poder de polícia, ele é exercido com base naquilo que o direito alemão denomina de supremacia geral. O que é isso? O conceito de supremacia geral, ele é exatamente o oposto de supremacia especial e significa que todas as determinações, ou melhor dizendo, todas as restrições impostas como decorrência do poder de polícia, elas são impostas a todas as pessoas indistintamente. São impostas a todos os indivíduos indistintamente.
É dizer, não existe uma relação jurídica pré-constituída. Se existir relação jurídica pré-constituída, nós não estaremos diante do poder de polícia. Cuidado, isso pode ser a pegadinha da prova. Se nós tivermos uma relação jurídica constituída, isso não será exercício do poder de polícia. Celso Antônio Bandeira de Mello exemplifica. Imaginem aquelas pessoas inscritas numa biblioteca municipal. Então faz de conta que eu, Licínia, tenho a minha carteirinha da biblioteca municipal e eu quero pegar um determinado livro. Eu peguei aquele livro e eu acabei me esquecendo de devolver. Aquela biblioteca, quando eu fui devolver, aplicou uma penalidade, uma multa pelo atraso na devolução. Essa situação não é exercício do poder de polícia. Por quê? Porque eu consigo identificar uma relação jurídica entre aquela pessoa inscrita na biblioteca municipal. Existe um vínculo. Da mesma maneira, não é exercício do poder de polícia a punição imposta pelo diretor de uma escola pública àquele aluno que causou algum tipo de dano naquela escola. Por exemplo, aquele aluno quebrou propositadamente a carteira, não é? Onde ele sentava para estudar, ou ele quebrou a vidraça, a janela da escola. E o diretor da escola pública impôs a esse aluno uma penalidade. Essa penalidade também não é exercício do poder de polícia. Por que não? Não se trata aqui de poder de polícia porque, mais uma vez, eu consigo identificar a supremacia especial. Eu consigo identificar uma relação jurídica. E se tem relação jurídica, não é exercício do poder de polícia. O poder de polícia, como eu contei para vocês, como eu expliquei para vocês, decorre de uma supremacia geral. São determinações impostas a todas as pessoas indistintamente. Além disso, com base em todos esses poderes que nós acabamos de pontuar, existem algumas características comuns a todos eles. Quais seriam essas características? Como que cada um desses poderes poderá ser exercido? O que eu tenho de comum entre eles? Todos esses poderes, eles precisam ser exercidos com base na lei. Falo aqui em legalidade, em princípio da legalidade. É dizer, administrador, você tem um instrumento, uma prerrogativa para alcançar o interesse público. Porém, você tem que alcançar o interesse público dentro dos limites que a lei estabelece. Todos os poderes precisam ser exercidos com base no que a lei determina. O administrador precisa subordinar-se à lei. Além disso, o administrador também precisa atuar dentro dos limites de sua competência. Tem aquela frase do Caio Tácito que diz: não é competente quem quer, mas quem pode segundo a regra do direito. O poder, ele deve ser exercido dentro dos limites da competência do administrador. Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a regra do direito. A lei vai dizer quem é o agente público competente para realizar aquele ato, para executar aquele poder naquele caso concreto. E mais, o poder, ele precisa ser exercido com base no juízo ou com base num princípio de razoabilidade e de proporcionalidade. Proporcionalidade e razoabilidade significam tem que existir equilíbrio no agir, no empenho desse poder. Tem que existir coerência, lógica, congruência. Porque se não for assim, se o administrador não atuar pautado na razoabilidade, pautado na proporcionalidade, irá ocorrer abuso de poder. O abuso de poder é uma das maiores formas de ilegalidade e se manifesta de duas maneiras. Existe abuso de poder quando o administrador excede o poder que a lei lhe conferiu. E fala-se aqui então de excesso de poder. O administrador fez mais do que